Olá a todos! Bem-vindos ao canal 5 Minutos de Saúde. Temos um tópico vital para discutir, algo que diz respeito à saúde dos nossos rins. Sinais de alerta de que seus rins estão falhando. Você sabia que mais de 88 mil pessoas no Brasil vivem com doença renal terminal, também conhecida como insuficiência renal? Quando uma pessoa chega a esse estágio, ela precisa de um transplante de rim ou deve iniciar diálise, sem os quais não consegue sobreviver. Quanto mais cedo você detectar, melhor será o gerenciamento da condição e maiores serão suas chances de sobrevivência. No entanto, os pacientes com insuficiência renal muitas vezes não percebem mudanças nos rins ou na urina. Você pode não notar diferenças no volume, na cor ou no odor da urina. Algumas pessoas acordam para usar o banheiro com mais frequência à noite, mas isso, isoladamente, não é um sinal claro de problemas renais. Reconhecer os sintomas de insuficiência renal é essencial para detectar a condição precocemente. Neste vídeo, guiaremos você pelos possíveis sinais e sintomas que podem indicar insuficiência renal, além de apresentar testes essenciais para saber o que esperar ao visitar o médico. Importante: todas as informações apresentadas neste vídeo foram verificadas e revisadas por profissionais qualificados. O que é insuficiência renal ou doença renal terminal? A principal função dos rins é filtrar o sangue, removendo excesso de fluidos e resíduos. A insuficiência renal, ou doença renal terminal, ESD, é o estágio final, estágio 5, da doença renal crônica. Nessa fase, os rins estão gravemente danificados e perderam grande parte da capacidade de desempenhar suas funções essenciais. A ESD é comum em pacientes com hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes. Essa condição é caracterizada pelo acúmulo de toxinas no sangue, como a ureia. Isso significa que fluidos, eletrólitos, substâncias residuais e outras toxinas que deveriam ser eliminados pela urina permanecem na corrente sanguínea, causando sintomas graves que comprometem a saúde geral. Quais sinais e sintomas indicam doença renal grave? Nesta sessão, exploraremos 9 sintomas comuns e significativos da ISD. Reconhecê-los precocemente pode fazer a diferença no tratamento e na melhora da qualidade de vida. Fadiga contínua. Fadiga é um dos sintomas mais comuns em pessoas com doença renal crônica, DRC grave. Quando os rins não funcionam bem, toxinas e resíduos se acumulam no sangue, causando sensação de exaustão. Além disso, os rins produzem menos eritropoetina, um hormônio que ajuda na produção de glóbulos vermelhos. A redução dos glóbulos vermelhos causa anemia, que agrava a fadiga. Pacientes com DRC e condições como diabetes, hipertensão, histórico de ataque cardíaco, depressão ou problemas de sono frequentemente se sentem ainda mais cansados. A combinação de acúmulo de resíduos e anemia pode tornar tarefas diárias desafiadoras. Para aliviar a fadiga em casos de ESD, a atividade física é uma solução eficaz. Estudos mostram que pacientes com insuficiência renal, que se exercitam regularmente, apresentam melhorias significativas na fadiga. Alguns médicos utilizam agentes estimuladores da eritropoetina para tratar a anemia associada à ESD, embora sua eficácia em combater a fadiga ainda seja debatida. 2 cãibras musculares. Cãibras musculares, cólicas, são comuns em pessoas com estágio 5 DRC. Esses espasmos musculares dolorosos resultam de um desequilíbrio de eletrólitos no sangue, níveis como cálcio ou potássio. Mais frequentemente, cãibras nas pernas ocorrem quando a diálise ou a insuficiência renal, terapia de substituição, causa alcalose.
A condição em que o sangue se torna muito alcalino leva a um desequilíbrio em eletrólitos e resulta em músculos cólicas. Além disso, baixos níveis de magnésio no sangue, também chamado hipomagnesemia, podem ocorrer após diálise, que também pode levar à perda muscular cãibras. Em pacientes com ESD, frequentemente experimentar altos níveis de potássio. No entanto, em alguns casos, os níveis de potássio podem ficar muito baixos, o que é chamado hipocalemia. Hipocalemia pode resultar de vômitos, diarreia, alguns medicamentos ou diálise. Níveis baixos de potássio geralmente levam para cãibras musculares dolorosas. Também existem tratamentos eficazes para cãibras musculares em pacientes com ESD. Adicionando magnésio à diálise, foi demonstrado que a solução melhora cãibras musculares em pacientes com ESD. Além disso, seu médico pode sugerir ajustando seus medicamentos atuais para ajudar a equilibrar seus eletrólitos e prevenir cãibras musculares. 3 inchaços ou edema. À medida que a função renal diminui e a doença renal crônica progride, você pode começar a ter inchaço, também conhecido como edema, especialmente nas pernas, tornozelos e pés. Quando seus rins não estão funcionando corretamente, eles não podem remover sódio e fluidos extras do seu corpo. Consequentemente, o fluido é retido em seus tecidos, que formam o edema. As pessoas com doença cardíaca, circulação prejudicada, outros problemas renais ou hepáticos, doenças são mais propensas a sofrer edema. Seu médico geralmente tratará edema com medicamentos chamados diuréticos. Esses medicamentos fazem você urinar mais, removendo um pouco do fluido acumulado. Outra maneira de diminuir o edema é reduzir a quantidade de sal na sua dieta. Limitando o sódio em ingestão de aproximadamente 2,3 g por dia, foi demonstrado que diminui o edema. Você está gostando do nosso vídeo até agora? Se sim, por favor, nos dê algumas dicas deixando um like e faremos mais conteúdo como este. 4. Perda de apetite e alimentação. Perda de apetite, menos uma diminuição no apetite, é um problema comum para pessoas com doença renal avançada. Como resíduos e outras toxinas se acumulam no seu sangue, algumas pessoas sentem-se menos interessadas em comer. A perda de apetite aparece frequentemente em períodos mais precoces dos estágios da DRC e, à medida que a doença progride, torna-se mais significativa. Outras causas relacionadas à redução do apetite e da ingestão de alimentos na DRC incluem problemas orais ou gastrointestinais, tratamento de diálise e problemas mentais. Se você tem diabetes, há um risco maior de DRC e de experimentar diminuição do apetite ao longo do tempo. O diabetes pode danificar os nervos que regulam o esvaziamento gástrico e a sensação de estar cheio, o que é chamado de gastroparesia diabética. Você pode sentir-se constantemente como se estivesse cheio, mesmo não tendo comido recentemente, porque o conteúdo do estômago esvazia mais devagar. Se você comer, pode desenvolver náuseas, vômitos e dores abdominais. É importante ter em mente que não atender às suas necessidades nutricionais pode piorar a DRC. Portanto, seguir o conselho nutricional do seu especialista renal é essencial. Os médicos podem recomendar estimulantes de apetite, como o acetato de megestrol, para melhorar o apetite nesses casos. Monitorar os efeitos adversos dos estimulantes, como hiperidratação, ganho excessivo de peso e aumento da pressão alta, também é muito importante. 5. Coceira. Coceira constante, chamada prurido, é um sintoma prevalente em pessoas com ESD. Mais de 40% dos pacientes em hemodiálise enfrentam esse problema. Em alguns casos, é grave o suficiente para interferir no sono. Enquanto as causas do prurido não são claras, acredita-se que resultem da presença aumentada de moléculas inflamatórias, células imunes no sangue, um desequilíbrio nos receptores opioides
e a acumulação de toxinas e eletrólitos. O médico pode tratar o prurido ajustando a dose de diálise ou utilizando tratamentos como gabapentina, fototerapia, pregabalina ou moduladores de receptores opioides. 6. Falta de ar. Sentir que você não consegue respirar, chamado dispneia, é um sintoma perigoso de doença renal grave. Ele possui várias causas possíveis. Desequilíbrios de eletrólitos, fluidos e proteínas podem levar ao acúmulo de água nos pulmões, chamado edema pulmonar, dificultando a respiração. Cicatrizes ou hipertensão nos pulmões também contribuem para a falta de ar. Além disso, a anemia, frequentemente associada à doença renal, pode causar dispneia, já que o corpo não recebe oxigênio suficiente. Outro motivo é o acúmulo de substâncias inflamatórias no sangue. Quando pacientes com DRC estão desnutridos e seus níveis de inflamação são altos, o sangue fica cheio de toxinas acumuladas, levando à síndrome de desperdício de energia proteica. O corpo começa a destruir tecidos musculares, incluindo os músculos respiratórios, o que torna a respiração ainda mais difícil. Os melhores tratamentos incluem suporte respiratório combinado com o gerenciamento de cada causa específica. 7. Perda de memória e confusão. Pacientes com ESD podem experimentar o que os médicos chamam de sintomas de déficit cognitivo. Esses sintomas incluem dificuldade de concentração, perda de memória, confusão, dificuldades de aprendizado ou na tomada de decisões. O acúmulo de resíduos no sangue tem efeitos negativos sobre a cognição e o funcionamento cerebral. Outra causa potencial é o dano aos vasos sanguíneos no cérebro devido à anemia, depressão e problemas de sono. Existem algumas formas de prevenir ou tratar déficits cognitivos relacionados a ESD. O controle intensivo da hipertensão demonstrou reduzir o risco de deficiência cognitiva leve. Pacientes que recebem transplantes renais são capazes de melhorar a memória após a cirurgia. Para aqueles interessados nas evidências dos estudos que apoiam essas informações, os links estão disponíveis na nossa caixa de descrição. Hálito de urina, halitose urêmica. O hálito com cheiro de urina ou hálito urêmico é um sintoma comum da doença renal crônica, DRC. Esse cheiro ocorre quando os rins não conseguem eliminar adequadamente as substâncias residuais na urina que acabam se acumulando no sangue. Em particular, altos níveis de amônia na corrente sanguínea são os responsáveis por esse odor característico na respiração. Alguns pacientes também relatam um gosto anormal ou metálico na boca, conhecido como disgeusia. Esse gosto pode ser causado por um desequilíbrio na composição ou acidez do fluxo salivar, além do acúmulo de eletrólitos e toxinas. Uma possível solução para esse problema é o uso de enxaguante bucal, especialmente o bicarbonato, que ajuda a melhorar o gosto ruim causado pela acumulação de substâncias residuais. A má higiene oral também foi relatada em pacientes com doença renal crônica, sendo importante fazer um check-up com o dentista para avaliar a saúde bucal. Mudanças na pele. As alterações na pele, como descoloração e ressecamento, afetam aproximadamente 40% dos pacientes com doença renal crônica, DRC. Essas alterações geralmente resultam de anemia, o que pode causar uma aparência pálida, mas também pode levar ao escurecimento da pele, conhecido como hiperpigmentação, devido a desequilíbrios hormonais. O tratamento para a hiperpigmentação pode envolver o aumento dos níveis de hemoglobina. Além disso, o uso de protetor solar pode ajudar a prevenir o agravamento da condição. A acumulação de substâncias que tornam a urina amarela também pode dar um tom amarelado à pele.
A pele seca, conhecida como xerose, também é comum em pacientes com DRC. A causa exata da secura não é totalmente compreendida, mas acredita-se que seja devido à redução no funcionamento das glândulas sebáceas e sudoríparas. Para tratar a xerose, recomenda-se o uso de loções hidratantes, evitar tecidos que irritem a pele e tomar banhos menos frequentes. Se as alterações na pele forem graves, um dermatologista pode oferecer tratamentos e orientações personalizadas. Testes para detectar doença renal. Detectar a doença renal crônica, DRC, de forma precoce, é vital para o seu controle eficaz. Vários testes podem ajudar o médico a diagnosticar problemas renais antes que se tornem graves. Alguns dos testes mais comuns para detectar doença renal precoce são creatinina no sangue. Este exame mede o nível de creatinina no sangue. A creatinina é um resíduo que, quando presente em níveis elevados, indica uma função renal prejudicada. Este teste também é utilizado para calcular a taxa de filtração glomerular, TFG, que estima quão bem os rins estão filtrando o sangue. Se o nível de creatinina estiver alto e a TFG estiver consistentemente baixa, o médico pode diagnosticar doença renal crônica, ureia no sangue, nitrogênio úrico. Este exame mede o nível de nitrogênio úrico no sangue. Níveis elevados podem indicar que os rins não estão filtrando os resíduos de forma adequada. Níveis de proteína na urina, proteinúria. A presença de proteínas na urina é um indicador importante para o diagnóstico de DRC. Rins saudáveis excretam quantidades mínimas de proteína na urina. Portanto, a presença de proteína sugere que os rins não estão funcionando corretamente. Ultrassom. Este método utiliza ondas sonoras para criar imagens dos rins e ajuda a detectar problemas estruturais ou irregularidades no fluxo sanguíneo, identificando pacientes em risco de doença renal crônica. Opções de tratamento para doença renal. O gerenciamento da doença renal crônica, DRC, incluindo a estágio terminal, ESD, requer uma combinação de tratamentos específicos para a causa e a gravidade da condição. Aqui está uma visão geral das 4 principais opções de tratamento. Medicamentos. Os medicamentos são cruciais no tratamento da doença renal crônica, DRC, incluindo ESD, e são usados para ajudar a gerenciar tanto os sintomas quanto as complicações. Por exemplo, medicamentos antihipertensivos ajudam a controlar a pressão alta. Diuréticos aumentam a urinação para reduzir o acúmulo de líquidos no corpo, e agentes estimuladores da eritropoiese são administrados para tratar a anemia. Adicionalmente, medicamentos anti-hiperglicêmicos mantêm os níveis de açúcar no sangue dentro da normalidade em pacientes com diabetes. Transplante de rim. O transplante de rim é considerado o método preferido de tratamento para ESD. Este procedimento substitui o rim danificado por um saudável de um doador, e a diálise não é mais necessária. O transplante oferece o potencial para uma sobrevivência mais longa e uma melhor qualidade de vida em comparação à diálise. Além disso, os transplantes têm sido associados a uma frequência menor de doenças cardiovasculares do que a diálise. No entanto, o transplante exige um doador e a realização de uma cirurgia, além do uso de medicação imunossupressora ao longo da vida para prevenir a rejeição do órgão. É importante destacar a situação perturbadora na China, onde órgãos são colhidos ilegalmente e sem consentimento para lucrar com a desesperada necessidade de transplantes. Os hospitais chineses afirmam que podem encontrar um órgão correspondente em questão de dias, ou até mesmo horas, horas,
enquanto em outros países o processo pode demorar anos. Isso implica que esses hospitais têm um grande número de doadores vivos, geralmente prisioneiros de consciência, cujos órgãos são retirados para alimentar um grande mercado de transplantes, apoiado pelo governo e pela polícia chineses, gerando estimativas de bilhões de dólares a cada ano. Caso esteja pensando em obter um transplante de órgãos no exterior, evite a China. Assim você evitará, sem saber apoiar práticas criminosas e desumanas. Diálise. Quando a doença renal crônica progride, a diálise pode se tornar inevitável. Ela é usada no último estágio da DRC, quando os rins não são mais capazes de filtrar eficazmente os resíduos do sangue. A diálise é uma forma de substituição renal, em que a função normal de filtragem dos rins é substituída por métodos artificiais. A diálise pode ser realizada de várias maneiras diferentes. Um dos métodos é a hemodiálise, que utiliza uma máquina para filtrar os resíduos do sangue fora do corpo. Isso geralmente precisa ser feito em uma clínica de diálise várias vezes por semana. Outro método é a diálise peritoneal, onde um fluido especial é colocado na cavidade abdominal através de um tubo, e a membrana peritoneal filtra os resíduos. A diálise peritoneal oferece mais conforto e flexibilidade, pois pode ser realizada durante a noite em casa, sem a necessidade de equipamentos caros. Mudanças no estilo de vida. Pacientes com doença renal crônica, ESD, podem se beneficiar muito de mudanças no estilo de vida. Uma dieta favorável aos rins é vital para prevenir a desnutrição, limitar o acúmulo de substâncias residuais, impedir a progressão da DRC e minimizar complicações. Seu médico fará recomendações baseadas em suas necessidades específicas. Você deve perguntar sobre a ingestão recomendada de proteína, sódio, fluidos, potássio e fosfato para sua condição renal. O exercício regular tem mostrado melhorar a saúde dos pacientes com DRC, com efeitos benéficos na pressão arterial, capacidade física, fadiga, função cardíaca e saúde muscular, entre outros. Desistir do tabagismo também é uma forma significativa de melhorar sua condição, pois as pessoas que fumam têm maior risco de desenvolver ISD do que aquelas que não fumam. Opções de tratamento. Nós discutimos vários tratamentos úteis para pacientes com DRC. Os medicamentos para DRC ajudam a controlar sintomas e complicações e podem ser iniciados em estágios iniciais. No entanto, eles não substituem a função renal. Em casos graves de DRC, a diálise é necessária quando a função renal está criticamente baixa e não pode ser controlada apenas com medicamentos. No entanto, a diálise é uma solução temporária. O transplante oferece uma opção mais permanente para a melhoria da função renal, mas envolve procedimentos cirúrgicos complexos. Mudanças no estilo de vida após a cirurgia são a estratégia mais segura e eficaz, a longo prazo, para prevenir e gerenciar a doença renal. Quando combinadas com medicamentos e outras terapias, essas mudanças ajudam a atrasar a necessidade de tratamentos mais invasivos. Essas melhorias também ajudam a prevenir e gerenciar muitos fatores de risco para a DRC, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e obesidade. Garantir uma dieta adequada, manter o gerenciamento adequado de fluidos, fazer exercícios regularmente e controlar fatores de risco, como pressão alta e diabetes, terá um impacto significativo na progressão da doença. Ao compreender esses princípios, você poderá usar modificações no estilo de vida para melhorar sua qualidade de vida com DRC. Manter acompanhamento regular com seu especialista permitirá que você receba o atendimento mais adequado ao longo da sua jornada de tratamento.